Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM para Bauru e 22 cidades da região e na rede pública legislativa pelos canais abertos e fechados a partir aqui de Bauru e também no YouTube. Hoje no programa Entrevista a gente vai falar sobre cultura, mais do que isso. Vamos falar sobre a tradição dos festivais fora dos grandes centros e das grandes emissoras de TV no país, porque a gente tem o circuito de São Paulo conhecido lá nos anos 70, 80, só que aqui em Avaré, há 40 anos o documentário 40 anos de música e história da Fanpop. Valdir Bronson está conosco aqui no estúdio da TV Câmara e da Rádio Câmara para falar conosco. Obrigado por sua presença. Obrigado, Nelson. É um grande prazer estar aqui com vocês na TV Câmara de Bauru. Para mim é um imenso prazer. A gente fala da Fanpop como festival, provavelmente, exceto alguém da nova geração, e por isso que nós estamos aqui para contar essa história, precisa fazer uma localização no tempo. Os anos 80, a gente está falando de um país que logo em seguida tenta romper com a questão do movimento das diretas já, do ponto de vista político, tem uma efervescência natural que mexe a classe estudantil brasileira e a fase da redemocratização. Agora, em Avaré, 1983, né, uma cidade que não é pequena, mas o porte entre as médias aqui do estado de São Paulo, na beira do Paranapanema, lindo ali, sai uma moçada para fazer festival. Qual é a circunstância da criação do festival lá em 83, Valdir? Então, como você bem disse, né, o país estava em fase de transformações, né? Nesse período surgiu, teve o renascimento de alguns desse período dos festivais, né? Teve os festivais lá nos anos 60, mas também nos anos 80 o Festival TV Tupi, né? E aí esse contexto que a sociedade estava inserida, ali em Avaré tinha uma molecada, músicos, poetas e tudo mais, um grupo artístico que eles tinham essa ânsia de poder compor e mostrar arte. E alguns já tinham até grupos musicais, né, que é o caso do Juca Novaes, do Cláudio Guerra, que estão presentes no documentário, e tocavam pelo Brasil, nos festivais do interior e por aí afora. E num seguinte momento, eles achavam que esses festivais eles não abarcavam essa necessidade que eles tinham, de repente, de mostrar a música deles num espaço que fosse mais democrático, né? Porque os festivais eles tinham, às vezes eram festivais muito locais, eram um pouco tendenciosos na escolha dos vencedores e tudo mais. Então eles queriam um festival que trouxesse gente gabaritada, gente da área da música mesmo, e que pudesse trazer gente de tudo quanto é canto e além de um festival, a ideia de uma feira cultural, né? Porque na realidade a Fanpop ela é chamada de festival, mas ela é uma feira. Para virar um encontro mesmo. Um encontro de músicos que pudesse trocar, encontro de letriz, workshops de música e que houvesse essa troca de experiências e esse encontro ele aconteceu, né? Em 1983, né, começou a Fanpop e tanto o Juca como esses outros músicos desse período, eles falam que foi meio que natural esse caminho para que surgisse o festival. Lógico que houve também a força política naquele período, né? Mas foi mais ou menos assim que surgiu a primeira Fanpop em 83. Agora, o que vocês pesquisaram e levantaram, essa moçada já tocava nas escolas, tinha lá um núcleo, tinha algum lugar em Avaré que o pessoal gostava das bandas? Porque para você pensar nisso do ponto de vista da formação de um festival é um salto gigantesco, né? Sim, realmente, as coisas não surgem do nada, né? Então, lá em Avaré tem até hoje a faculdade, que é a FREA, né? Uma faculdade lá da cidade de Avaré, e lá aconteceu um encontro de poesia e música. E naquele encontro, essa garotada, eles começaram a mostrar o trabalho deles e tudo, ainda era assim, de forma bastante amadora, assim, só que começou a surgir ali o embrião. E um pouco antes, eu digo 10 anos atrás, tinha tido um festival chamado Frempa. Tá. Esse festival, a gente não cita nos anos 70, então. Nos anos 70. Esse festival foi, assim,
um antepassado do que viria a se tornar a Fun Pop. Só que a Fun Pop ela tinha um caráter muito mais assim da música popular Ok. regional do Brasil. O Frempa ele pegou assim a música local assim aqui do estado de São Paulo, né? Tá. E aí o Juca Novaes ele conta no documentário, vocês vão ver, que ele venceu um festival, né, na faculdade que ele estudava, e esse festival fez com que ele se sentisse motivado a criar a primeira Fun Pop. Entendi. Agora, quando você leva para um festival, eu, enfim, como autor independente, já tive a oportunidade de ir em alguns, você tem uma amostragem de várias frentes. É um baita de um aprendizado, independentemente de, lógico, todo mundo quer ir classificar a música, que ela seja ouvida e tal, né? Quer ouvir e ser ouvido. Mas a sensação que eu tive é que você acaba falando, puxa, olha, essa turma faz música desse jeito, esses caras que vieram não sei da onde faz desse jeito, e você consegue, se tiver percepção como autor mesmo, como compositor de letra ou melodia, essas variáveis, porque aparece muita coisa diferente. Olhando lá para 83, que sensação você teve como diretor de documentário? Se isso já estava presente na origem da Fun Pop em Avaré ou era outra linha? Não, desde o princípio teve o caráter de pegar coisas diferentes, né? Tá. Só que como o festival estava surgindo, ele não era um festival de nome que viria gente assim já de peso logo na primeira edição. Só que o que acontece? Como eles tentaram fazer um festival que oferecia uma premiação interessante e que já desde cara eles já deram estadia, o pessoal vinha de longe. Então apareceu gente tudo quanto é canto do Brasil. Então você pega, por exemplo, o primeiro vencedor da Fun Pop, que é o Genésio Sampaio, que depois iria mudar o nome para Genésio Tocantins. Ele veio lá do centro-oeste do país, né? Trazendo uma música totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Então, assim, desde cara o festival veio com essa cara meio de trazer essas vozes diversas do Brasil, né? Entendi. E isso que vocês falam, olhando para o contexto lógico, de montar um documentário que fala algumas frases que acabam funcionando como um estímulo à avaliação, de um chamado desconforto criativo em relação ao festival? Sim, esse descontentamento, né, que havia entre os músicos da época, né, que nem o Cláudio Guerra, o Juca vai falar, entre eles participarem dos espaços e eles acharem que não estão do jeito que eles gostariam, então ele falou, por que a gente não faz algo que seria como a gente gostaria de participar, né? Um festival que tenha eventos culturais, um festival que traga gente nova, que tenha um corpo de jurados, que seja pessoas gabaritadas, que não seja, de repente, pessoas influentes na cidade, mas pessoas que sejam influentes na música em si, né? Entendi. Então, isso aí fez com que eles, esse desconforto, né, fez com que eles trouxessem pessoas e que o festival logo de cara, né, é lógico, ele foi ganhando o nome que ele tem, né, foi com o tempo, mas logo de cara ele já cresceu meio com essa imagem de um festival que revelaria grandes nomes e até a própria televisão, né, na primeira edição veio a TV Cultura, né, e fez uma cobertura Que legal. Que já prometia, né? Tem uma frase que, entre alguns bordões que acabaram ficando, Avaré viu e ouviu primeiro. Faz sentido isso? Sim, sim. Essa frase foi dita pelo museólogo Sousa Homem de Mello. Então, esse grande nome da crítica da música brasileira, ele teve presente nas primeiras edições do festival e assim, por esse caráter inovador e também de descobrir novos talentos, ele proferiu essa frase, né? Avaré viu, eu vi primeiro, né? Então se tornou meio que emblemática, né? Então, depois que o festival ganha corpo, com o que a gente está aqui hoje, né? Falar de 40 anos depois é mais fácil para olhar para o tempo. Ele ganha musculatura, ele se consolida. Uma série de artistas acabam tendo como missão ou estratégia de tentativa de achar o espelho e ser ouvido, a ideia de se revelar, né, ou ser revelado na Fun Pop. Isso acabou acontecendo ao longo do tempo? Acontece. Nesse período a gente tem que entender, né? O festival ele era a grande vitrine dos músicos, né? Então um músico que quisesse ser encontrado,
ele conseguiu estrelato, ele teria que ir para os festivais, né? Diferente das mídias de hoje em dia, né? Sim. A gente tem internet e tudo mais. Então, o festival era como o músico ele poderia ser ouvido, né? E aí começa a vir músicos de longe, né? Então, um dos primeiros músicos que a Fanpop ela revela é o Lenine. Então, em 1987, ele vem aqui ainda desconhecido, era um músico que já não estava, já quase desistindo da carreira musical, e chegando aqui, ele acaba ganhando o festival, né? E aí esse fato que ocorre, que o Lenine ele ganha o festival, faz com que a carreira dele deu uma nova guinada. Deu um salto. Um salto. E aí, a partir do Lenine, começa a vir outros nomes da música brasileira, que até então era desconhecido. E aí, esses nomes, eles começam a vir de longe. Então, assim, até a gente faz uma ordem cronológica lá dos músicos que vêm. Mas vinha assim, Chico César acaba vindo se inscrever pro festival. Em 1993, ele participa. E assim, era alguns, que nem como o Chico César, eram estilos assim que ninguém estava acostumado muito a ouvir aquele tipo de música. Sim. Só que o festival, ele dava espaço para essas pessoas, né? Tá, se o cara falar MPB, mas MPB como, não é subgênero, mas como variação, ele é gigantesco. Aí um cara traz um maracatu lá em cima, lá com MPB, um modo completamente de tocar de outros, né? Sim, então... o público ele se dividia. Até tem um capítulo que a gente fala sobre isso. O público se dividia entre alguns que achavam genial, né? E outros que ficavam chocados. Ficavam, nossa, que absurdo uma coisa dessa. Porque é muito diferente. É muito diferente. O diferente choca, né? Sim, Tá. E aí, esse caráter um pouco ousado do festival, dessa forma, como os organizadores, né? Eles começaram a pensar, vamos pegar esses olhares, vamos abranger mais, né, essa diversidade. Fez com que esses nomes viessem para cá, sentissem a vontade de participar. Tá. E a cidade? A cidade acabou ao longo do tempo incorporando, porque você falou, era uma feira. Então, se você traz lá 30, 40 caras só para cantar, se é dividido por eliminatórias ou não, se a juventude, o próprio movimento estudantil da cidade, se ele acabou se incorporando à Fanpop, a esse espírito aí. Sim, com certeza. A cidade, houve uma formação enorme de músicos lá, inclusive até das cidades vizinhas, né? Acabava vindo aqui de Bauru, de Botucatu, né? Os músicos, eles começaram a puxar, que eles elevassem o nível, né? Porque vinha gente de altíssima qualidade, de compositores da música brasileira, músicos excelentíssimos, Toninho Horta, entendeu? Então, músicos de altíssimo nível. Como que, às vezes, a banda de apoio, que era uma das características do festival também, o músico ele não precisava trazer a banda isso dele. Faz enorme diferença. Ele manda a música e a banda executa para ele cantar. Isso. Essa característica, então, os músicos da cidade, eles foram obrigados, né? Até no documentário tem o depoimento de alguns músicos. Eles foram obrigados a elevar o nível deles. E não só o nível do músico, mas a revelação de alguns talentos na própria cidade, né? Então, ter músicos aí de estilos mais variados, né? Começaram a enveredar para esse lado da música por causa do festival mesmo. E eu comentar sobre a questão da banda de apoio, olha, você que nunca saiu para a estrada por aí, não vive de música, não tem ideia, faz total diferença. Você faz alguns festivais, por exemplo, que tem aqui, que alguns colegas vão. Aí em Minas Gerais, cara, se você tiver um quarteto só, para tocar, se não for lá com violão e voz, é muito difícil para um músico independente organizar, participar da assembleia, o custeio, levar todo mundo, né? Sim. Porque as pessoas que vivem na música, parece óbvio isso, elas vivem de música, né? E é difícil viabilizar isso. Com certeza. O custo do músico, né? Às vezes para viajar, para, como você falou, trazer uma banda, né? É muito custoso, né? Então a viagem, a estadia fica muito caro. Então, o festival, ele já, desde o começo, ele cobria essa vinda do compositor, só que uma banda, lógico, não dá para cobrir. Tá. Então, já tinha uma banda de apoio, né? Muito legal. E aí, essa banda de apoio, ela vai virar uma característica do festival. E uma questão interessante também do festival da Fanpop é que ele vai dar espaço para o músico instrumental também. Ah, porque os festivais de canção, né? Canção. Que são
famosos aí, eles não tinham espaço para música instrumental. E aí o Festival da FAMPOP vai abrir uma categoria para música instrumental. Tá. E vai vir instrumentistas fabulosos. A gente fala a gente fez aqui com o Volpato, uma turma, alguns documentários que falam da nossa região aqui, São Manuel, em torno de Pardinho, Botucatu, da história ligada à história originária da música raiz sertaneja, né? Por causa de Raul Torres, enfim, o autor do Jeca, que é o Jeca do Mazzaropi, que é de Itaporanga, ou seja, a gente tem algumas referências raízes da música sertaneja, porque a visão agrícola das cidades pequenas, tal, ela está ligada a isso. A FAMPOP quebra completamente esse paradigma ali no meio de Tejupá, Cerqueira César, é tudo agrícola ali. Com certeza. Como você bem falou, a gente está na região aqui que é o berço da música sertaneja, Sim. né? É onde nasceu, né? São Manuel e tudo mais. Mas a FAMPOP, ela não vai se limitar, né, apenas à música sertaneja. Então vai ter músicos que vai ter essa característica da música tradicional, que está São Paulo, do Centro-Oeste, que vai... Almi Sater foi jurado várias vezes do festival e tudo mais, mas ele não vai se limitar apenas a esse estilo, entendeu? Ele vai passar por todas as vertentes, né? O Brasil tem, no sul você tem um estilo musical que vai para a música gaúcha, que é aquele coisa mais hispânica e tudo mais. Pro norte, né, você tem os diversos ritmos, maracatu e tudo mais. Aqui no interior de São Paulo, Centro-Oeste é a música caipira, né? Sim. Então, nossa, é um país que tem uma diversidade musical imensa. E aí você vai ver esses diversos estilos, né, ser mostrado no festival, lógico, existe critério, né? Sim. Mas o festival ele vai ter essa característica diferente da música que às vezes o público está acostumado a ouvir na rádio, né? Tá. A gente fala dos documentários que tem dos festivais tradicionais de TV, Festival da Record, da Tupi e tal, né? Festival dos festivais. E neles, entre os grandes autores hoje, a gente tem reconhecido, hoje a internet facilita muito pesquisar isso, né? Os casos de músicas que eram aclamadas pelo público e aquelas que eram muito sofisticadas, mas eventualmente não eram tão melódicas, não caíam no gosto da boa melodia. E isso acontece, né? Naturalmente. Avaré, FAMPOP, isso acabou acontecendo de alguma forma? Sim, aconteceu. Lá tem uma premiação que é o Júri Popular. Tá. Então, esse júri popular era aclamação do público mesmo. Tá. Então, assim, o público... O cara se encantou, escolheu aquela música boa. Cantou, então, às vezes, as torcidas, né? Então, como a gente, voltando um pouco em 1983, uma cidade, como você falou, que é uma cidade de pequeno a médio porte, que não tinha uma tradição, assim, cultural forte, começa a trazer esses músicos, né, entre aspas, exóticos, né, para a cultura local... havia uma dúvida muito grande, será que isso vai dar certo? Então, mas na primeira edição, a gente tenta mostrar um pouco essa energia, né, através de imagens e tudo mais, houve um furor do público, né? Então o público, ele tanto torcia para aquelas músicas que eles gostavam mais, mas havia um frenesi ali, né? Que legal. Então, da reação do público. Por quê? Porque havia uma necessidade desse público, né, que aparentemente não tinha tanto interesse, né, entre aspas, que havia uma necessidade desse por essa cultura, né, por essa novidade. Agora a gente comentou aqui Origem 83, né, depois vocês vão assistir o documentário para ter essas sensações todas sobre o olhar do Valdir aqui, para ajudar você a aguçar a leitura, a avaliação de conteúdo sobre o momento histórico, o momento musical, cultural da música, nesta questão aqui no interior, a partir da FAMPOP em Avaré. Logo no final dos anos 80, como se sabe, né, veio um movimento que muda a própria relação da emoção do cidadão no dia a dia por causa do fim do período militar. Sim. E a redemocratização, final dos anos 80, início dos anos 90, as pessoas puderam votar, olha, a nossa geração entrando nisso, eu era molecão, vi 89 aqui para Bauru para fazer faculdade. E a FAMPOP estava lá. Durante a montagem do documentário, vocês conseguem perceber essas diferenças das fases ou de que forma a música acabava mostrando essas variações também política, cultural? Com certeza.
a liberdade, né, em um músico criar, né, vai ser imensa, né? Então, assim, o aparecimento de músicos que antes eles não seriam aceitos, né, nem seriam permitidos, né? O festival ele pegou, né, como você disse, né, esse período do finalzinho da ditadura militar e depois o período de democratização. Então essa ousadia, questão dos músicos eles serem mais performáticos e tudo mais, isso é possível ver ao longo da forma como os músicos se manifestam mesmo. Legal, né? legal. E aí vai ter a gente tentou colocar no documentário também os períodos mais folclóricos, né? Entendi. Por quê? Porque no festival ele teve shows que causaram polêmica, né? Furor. Furor, né? Então, teve vários episódios, né? Alguns um pouco fica em off nos bastidores, né? Outros se tornou notório na cidade, né? Vocês encontraram material disso? A gente está falando de Fitão. Aqui a TV tem 25 anos e a gente tem 25 anos falando do festival de 40 anos. Tá lá na Umatic, lá atrás, lá não sei se for pensar em TV. Alguém filmava com a câmerazinha. Vocês arrumaram material? Tem material disso? Conseguimos. Não foi fácil, mas conseguimos. Tinha o cinegrafista lá da cidade, lá, o Edel, né? Ele participa do documentário, ele ajudou bastante, a gente pegou materiais de arquivo que estava digitalizado, alguns a gente teve que digitalizar, mas conseguimos assim, um material bom, de fotografia também, e aí a gente conseguiu digitalizar muita coisa. Que bom, porque isso é uma questão agora de material, não é só por ser documentário, é um documento histórico. Sim, é um documento histórico. E a gente teve uma questão interessante, porque é o seguinte, a verdade, a gente pensa que não, mas ela vai se modificando com o tempo. Vai. As pessoas, elas contavam uma história e a mesma pessoa que estava naquele ambiente contava outra. A gente não sabia o que a gente acreditava. Verdade, você está no longo do tempo. Aí que interessante. O cara viveu uma coisa lá atrás, dependendo do ambiente, agora ele contava de outro jeito dele. Contava outra. E aí a gente falava, o que a gente acredita? E a gente pegava, digitalizava o material e falava, peraí, aconteceu desse jeito. Então, é complicado, porque a gente ouve várias versões e a gente falou, não, a gente está fazendo um documentário, não precisamos contar o relato. O mesmo fato tinha gente contando diferente. Contando diferente, Entendi. E eu ouvi episódios parecidos, como o show que a gente estava comentando do Tim Maia. Tim Maia 94, o ano do Plano Real, falar da economia e política no país. O show do Tim Maia. E vira diversos relatos, né? Até nas redes sociais até hoje, né? Se comenta, fala um monte de história e coisas que não aconteceram, sabe? E os próprios entrevistados, né? Os depoimentos, eles conflitavam nas versões também. Mas por quê? Falaram que foi polêmico, o Tim Maia é polêmico ou por alguma outra razão? Foi por diversos fatores. O Tim Maia, ele era um músico muito famoso naquela época, né? A gente pensa em 1994, ele estava estourado. Isso. Né? E ao mesmo tempo, ele, para a questão da produção, né? Como o documentário mostra a questão também dos bastidores. Isso. Ele é um músico bastante complicado, vamos dizer assim, né? Não, bastante não, ele é complicado pra caramba. Se você já assistiu o filme do Tim Maia, sabe que Sim, ele é excêntrico em toda a acepção da palavra. Sim, E aí a gente separou um capítulo para mostrar desde o período da negociação, né? Da contratação do Tim Maia até a execução do show, né? E aí fala de música, tem algumas coisas de exigências, a gente sabe. Até desde o cara, não, se não tiver uma caixa de retorno para mim aqui de tanto de potência, eu não vou cantar, né? Sim. E tem cara que pede para pintar o camarim de preto, porque ele só entra de preto. Tem de tudo no mundo da música. Tem de tudo. E tem, assim, essas histórias, elas são quase infinitas, né? Porque o músico, alguns colocam no contrato, né? Às vezes o que ele quer. E às vezes a exigência de instrumentos, exigência de estrutura, né? E alguns não cumprem mesmo o que está escrito lá, né? O festival te falou que é um grande encontro, tem uma feira, tem discussões de músicas, tem a disputa em si de vários talentos e várias vertentes na MPB como matriz. Mas ele tem lógico, está falando do Tim Maia aqui, um show que puxa ele para o show central de apresentação, assim. Sim, Geralmente é o show de encerramento? É o show de encerramento. Legal. O festival ele tem um patrono, né? O patrono, ele vai ser um músico, né? Que vai ser o convidado e ele vai tocar na última noite, né? O festival tem 4 noites.
E ele vai tocar nessa última noite, e aí em seguida vem a premiação. Entendi. Então, isso aí é tradicional, desde Tá. o início é assim. E aí o Tim Maia, né? Eu não quero jogar spoiler, né? Mas ele vai tocar, né? E depois vai vir a premiação. Só que vai acontecer tanta coisa até essa situação, né? E nos bastidores, algumas coisas não pôde Você nem... assistiu o capítulo do Tim Maia depois. Sim, é. E aí foi um fato muito inusitado, né? E aí a gente quis colocar, porque se tornou, assim, não foi uma coisa só regional, se tornou um Brasil inteiro. Virou nacional. Saber, né? Agora, sabe como é a questão de dirigir e fazer recorte, né? Porque fazer recorte da realidade, que é para montar um documentário, você não tem como pôr um monte de coisa lá. Você escolher, como é que foi esse desafio? Olha, foi um desafio imenso. O meu roteirista, o Flávio Mantovani, a gente editou junto o material, né? E foi um desafio, porque a gente tinha muito material de gravação, a gente devia ter umas 5 horas de filmagem. Separar isso. De material de arquivo, de insert, acho que mais ainda, tinha muitas edições. E a gente tinha que fazer um recorte que abarcasse, como você te falou no início, essas fases do festival, né? Porque o festival, a sociedade foi mudando. O festival... Fazer um roteiro de TV, gente, como tudo, você pensar em rádio, em áudio, em vídeo, é mais específico ainda. Você tem que se prender ao que você se propôs a falar. Ó, vou contar começo, meio e fim, fases do festival, característica e tal. Sim. Porque se você se deixar envolver pela emoção, você transforma num big longa-metragem. Sim, porque o desejo do diretor, né, é que o filme fale de tudo, né? Mas você tem que pensar no público. O filme vai ficar longo, o filme vai ficar maçante. Exatamente. Né? Tem pessoas que não conhecem o festival, né? E aí tem que ser um filme que seja tanto para as pessoas que acompanharam a história, né? Como lógico. Você mesmo já acompanhou, e pessoas que nunca ouviram falar da Fanpop, né? Então a gente tentou fazer um recorte do festival com capítulos não tão extensos e que ele fosse coberto por bastante material de arquivo também. Quanto tempo tem o documentário? Tem 50 minutos. 50 minutos, olha, que já passa ali perto, é um documentário grande, né, para os padrões de documentários. Tem documentários de 15, tem mini documentários de 5, tem várias linguagens hoje na TV, né? E depois você já passa para outros minutos. Olha como é difícil você pegar 40 anos de história e colocar dentro do mesmo material. Você teve dificuldade com licenças, autorizações, algumas coisas assim ou não? Tem gente que fala, não quero que põe isso não, aquela história de... Né? Não chegamos a ter, não. Que bom. Porque a música que é a música do documentário é a música tema do festival. Tá. Que foi composta pelo Juca Novaes, interpretado pela irmã dele, a Lucila. Ah, tem uma música tema, que legal. Música tema. Tá. E essa música, a gente teve que fazer um acordo de direitos autorais, né? Sim. Todo o material de arquivo foram de pessoas que a gente convidou, que a gente colocou na produção, né? Então, assim, foi realmente um desafio. Que legal. Bom que essas pessoas se dispuseram a ceder material, falar e entender a importância de ficar registrado num documentário essa história toda. Eu quero frisar também a importância das leis de incentivo também. Você conseguiu fazer pela incentivo, isso que eu falo, fique à vontade, por favor, que elas são fundamentais para esse tipo de trabalho. Sim, foi a lei de incentivo ali, Paulo Gustavo, né? A gente foi contemplado lá em Avaré. Lá em Avaré? Uma verba que veio pelo Ministério da Cultura e ela chegou até as cidades. E graças a essa verba que veio, que foi possível concretizar esse documentário com essa qualidade, né? Legal. Então seria um documentário muito amador. Rodrigo, quanto tempo entre... aí para as pessoas terem ideia de um documentário desse porte, nós vamos contar 40 anos da história de um festival. Documentação, pesquisa, material, vamos fazer até ficar pronto. Olha, a gente já tinha um embrião. Sabe? Em 2023, eu sentei com o roteirista e falei assim, olha, o festival está completando 40 anos, eu acho que esse é o momento a gente fazer um filme sobre ele. E a gente pegou algumas figuras-chave, sentamos lá, esboçamos uma estrutura básica do roteiro. Sim. E mandamos o projeto. O projeto foi aprovado no final de 2023. Ok. E aí a gente já sentamos, fizemos um roteiro e em janeiro de 2024 a gente começou a gravar. Batalhar. Só que assim, foi muito rápido, por quê? Porque a gente tinha um prazo para entregar o material.
Então, As leis de incentivo tem isso também, você tem que cumprir o cronograma que está lá. Então, e assim, eu sou professor, né? As outras pessoas também trabalham, é jornalista, é músico. Dedicar o tempo extra jornada para poder fazer virar. E a gente teve que fazer isso aí, né, nas férias, nos finais de semana. Em julho, a finalização, assim, o material bruto já estava editado e a gente estava terminando de fazer a perfumaria, assim, os últimos detalhes. E em outubro o documentário já estava finalizado. Então, se você pegar, a produção mesmo foi menos de um ano. Tá. Foi coisa rápida. A gravação foi um mês. Agora, o tempo do completo foi menos de um ano do documentário. Mesmo com pós-produção, depois escolher e recortar. Vocês vão ter o prazer de ver pela Rede Pública de TV o documentário, né, do Fanpop 40 anos de música e história. Agora, quem está nos acompanhando vai pensar, a Fanpop ainda existe? As edições estão lá? Como é que está nesse momento? Estamos gravando aqui em 2025, no finalzinho do ano, só para o registro. Sim, a Fanpop está firme e forte, né? Dessa vez a gente recebeu o Chico César, que inclusive está presente no documentário lá. aí. Que legal. Falando que aí. Legal. Jorge Versilo também, né? Tá aí. Então, nessa edição de 2025, teve o Chico César, teve um grupo formado por ex-participantes do festival, que é o 5 a Seco, né? 5 a Seco, 5 a sensacional. Você já ouviu o 5 a Seco? Na turma do Celso Viafra, dos filhos lá da moçadinha lá. Do Celso e tudo mais. E aí, e o festival, ele tá, eu acho que esse momento emblemático de 40 anos, ele deu uma ressurgida também, acho que talvez fez dar uma olhada mais pro festival. Porque ele estava um pouco esquecido. Não que ele estava ruim, o nível dele sempre trazendo músicos de excelência, de músicos da MPB. Só que como mudou o período que a gente está vivendo, o festival não tem mais a mesma importância, né? Sim. De certa forma, o pessoal reclamava um pouco, poxa, a Fanpop não é mais aquilo que já foi. Mas as redes sociais acabam fazendo uma série de modificações no comportamento das pessoas. Sim, né? sim. Hoje a gente não faz disco mais. Não faz disco. E aí, Físico. E aí, de certa forma, essa mudança fez com que o festival olhasse para outros músicos também, que de repente no começo não olhavam. E aí, essa última edição, ela trouxe um formato da Fanpop um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, né? Entendi. Trouxe, e aí, Ela acontece sempre no mesmo período do ano? Ela varia muito, realmente acontece em setembro, nesse período, é o período que costuma acontecer. Os finais do ano, aí, da primavera do trimestre. Isso, cada ano. E aí o festival ele acontece em outubro, então varia muito. No começo ele acontecia acho que em julho, né? Depois ele foi mudando, né? Até os lugares onde ele acontece. Foi realizada a última edição onde lá? Na Concha Acústica agora. Concha Acústica. Na Concha Acústica, né? E aí, no começo ele acontecia no Centro Avariense, que é um espaço que não existe mais, assim, não é Entendi. possível. Que é no centro, bem no centro da cidade. E esse também é um espaço... Ocupado? Virou construção? Virou... Ih, rapaz, aconteceu tanta coisa por conta daquelas leis do bombeiro, daquelas regras. Não pôde ter mais show lá. Aí o clube... Por causa de AVCB, barulho, acústica, essas coisas? E aí não pôde ter mais show. E assim, desde o começo, o Centro Avariense ficou pequeno. Entendi. Ficou pequeno. E aí Aí tem que tirar, meu. E o documentário fala um pouco da mudança desse lugar. E ele foi para um ginásio, né? Mas ultimamente ele vem acontecendo, não mais no ginásio no Quinegrã, vem acontecendo na Concha Acústica. Onde é a Concha Acústica, para quem não conhece a Concha Acústica tem a matriz, no centro da cidade, bem na frente da matriz. Então também está no centrão. É um espaço, é verdade. Valdir Bronson, muito obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco, falar sobre isso, né, sobre uma questão histórica. Olha, música em relação com a vida das pessoas, das cidades, é óbvio que ela está completamente interligada. E no caso nosso regional aqui, a Fanpop 40 anos de música e história reúne boa parte de grandes artistas e desse espírito de ser uma grande vitrine e uma amostragem de várias vertentes das grandes variações da música popular brasileira.
Sim, com certeza. Olha, nossa, é muito importante esse espaço que vocês dão para não só para a cultura do interior, para a cultura brasileira. Eu acho que é muito necessário, né, nesse momento que a gente vive, mostrar a cultura, a arte regional, ver como que o nosso interior, como o nosso Brasil, ele tem riqueza, né? Que muitas vezes a pessoa está ali do lado e não sabe, né? Sim. Então, parabéns a você, parabéns à TV Câmara aqui de Bauru e os organizadores aí por dar esse espaço. Para mim é uma grande honra, como eu falei. Imagina, nossa missão pública fala sobre isso. Olha, para você nos acompanhar até agora, tá curioso? Então, você vai assistir agora Fanpop 40 anos de música e história. Até o nosso próximo encontro. Essa tem que ter o cheiro do mato que brota do teu chão. Essa tem que ser igual fim de tarde no Lago São João. Aí a gente tem que voltar um pouco mesmo. Esta é Avaré, terra do verde, da água e do sol. Naquela época começou uma onda de festivais de música. Quem puxou muito isso aí foi a TV Tupi e a TV Cultura, que fizeram cada uma um festival de música. Teve muito destaque, porque era a primeira coisa que se fazia depois daqueles festivais dos anos 60. E o Juca Novaes começou a se inscrever e participar desses festivais. Eu era estudante de Direito da PUC, estava no último ano de faculdade, e eu causei um grande conflito vocacional e profissional para mim, porque no último ano de faculdade eu ganhei o Festival da PUC, e aquilo mexeu com a minha cabeça. A gente nunca tinha se cruzado, mas passamos um a ter notícia do outro, de que estavam participando também com bastante sucesso. Eram eles participando de alguns festivais, como o Juca participou do Festival de Lins, Presidente Prudente, e a gente participando de Mojimirim, de outras cidades, Rafar. Aí, a partir de um certo momento, nós acabamos nos cruzando. A gente com o Grupo Avaré e o Juca já montando o Grupo Fruto Primeiro lá na cidade de São Paulo. E aquela turminha que gostava dessas coisas vivia rodeando os amigos mais chegados, o pessoal da banda, o pessoal do Jamil Caranda, a turma do Chorinho, essa turma dos amigos, começamos a ir. Mas o mais importante desse festival foi o seguinte, foi que eu conheci o X. E o X era o José Mário Nevado Guerra, que estudava economia na PUC e era organizador do festival. E só que aquilo começou, vai no daqui, vai no outro ali, vai no outro ali, o Juca pegou mesmo gosto por aquilo. Então a gente tinha uma ideia assim, pô, se a gente fizesse um festival em Avaré, que tivesse um júri só de pessoas que não são da cidade,
pessoas de nomes conhecidos, porque a gente tinha um problema. Você ia para um festival e estava no júri a mulher do prefeito, a professora de inglês da cidade, sempre ganhava a música da cidade. E durante a participação desses festivais, nós começamos a notar as deficiências que haviam. Primeiro, o festival era realizado e acabava no dia seguinte. Não tinha uma reverberação, não tinha uma continuidade. As pessoas que estavam julgando em alguns festivais eram professores de matemática, professores assim que demonstravam uma certa falta de conhecimento musical. Aí tinha um grupo que discutia sobre fazer o festival. E esse grupo era exatamente esse núcleo que eu mencionei, que era eu e os meus irmãos, o Cláudio, o Crovão Guerra, o Fernando Câmara, o Fábio Corrêa Martins. Ali, durante essas conversas, que nós fomos ali concebendo qual seria o festival dos nossos sonhos. Em 82 nós realizamos um evento aqui em Avaré, na faculdade, ali na FREA, que foi o primeiro encontro avariense de música e poesia. Então tinha o show do Grupo Avaré e do Fruto Primeiro. E um encontro com os poetas, Fábio Corrêa Martins, Fernando Câmara, o Jabari, as pessoas que faziam poesia, prosa, Cláudio Cortez, várias pessoas desse segmento. Ali houve uma união das artes na cidade de Avaré. E ali eu acredito que foi o pontapé inicial, o embrião para que surgisse a Feira Avariense da Música Popular. Então a gente estava cansado de participar de festivais assim que não eram sérios, né? Então nós pensamos qual seria o modelo de um bom festival, o festival que eu gostaria de participar, que tem um som bom, que tenha uma comissão julgadora assim de nomes respeitados e independentes, né? Essas foram as duas coisas principais, que tem uma premiação atraente. O músico vinha de longe e pagava do bolso todas as despesas. Então pensou-se em alojamento, pensou-se em a parte de alimentação e ajuda de custo. E a ideia vaga de fazer uma feira, fazer festa na praça, fazer workshops, não se circunscrever ao festival em si, a competição das músicas. Senhoras e senhores, é uma tarde incrível, é uma tarde incrível. Todos estão aqui curtindo o maior barato em Avaré, curtindo esse sol bonito, curtindo essa carne desse gado macio que fica só na praia. Agora vamos fazer mais uma pergunta aqui, vamos fazer uma pergunta. Aí vem um fato importantíssimo que fez com que o festival fosse realizado. Qual foi esse fato? O meu pai virou prefeito de Avaré. E o Juca fez o pai dele prometer que, se ele fosse eleito, ele ia fazer um festival em Avaré. O meu pai, ele comprou a ideia assim de cara. Eu acho que cultura é imprescindível. Eu moro dentro de uma casa em que o dia inteiro é rádio, é televisão, é piano, é violão, é cantoria. Então já tinha um esqueleto do que ia ser o festival já pronto na cabeça dele. Foi só começar a fazer. Só que foi tudo pela primeira vez. Teve que contratar jurado pela primeira vez, montar palco pela primeira vez, arrumar um lugar para fazer pela primeira vez, fazer a inscrição das músicas pela tudo primeira vez. Até o cartaz do festival foi a primeira vez que alguém teve que fazer, né? Então começamos do zero absoluto mesmo. E o X se tornou importante porque quando a gente pensou em fazer o festival, eu fui chamar o único cara que eu conhecia que organizava festivais para fazer parte da comissão organizadora. Então teve esses idealizadores. Agora, a concretização disso, quem realizou isso foi a comissão organizadora, que basicamente, naquela primeira FANPOP, eu era o presidente, aí tinha o Paulo Guazelli, o Fábio Corrêa Martins, o Zé Eduardo Pinto, o Ciro Cruz, que era o tesoureiro, a Julieta Pires e a Terezinha de Moraes. Eu lembro o dia que chegaram as primeiras fitas que vinha pelo correio, e aquele monte de envelope com fita dentro, com a ficha de inscrição do sujeito. Naquele dia, a hora que eu botei o olho, eu falei, puta, começou mesmo, rapaz. Agora começou mesmo. E a gente ficava assim, realmente até meio receoso. Vai dar certo, não vai vir gente, não vai. Só sei que no dia do festival, começou o festival, olha, o que tinha de gente naquele centro avariense, pelo salão você não conseguia passar. Eu nunca vi tanta gente acotovelada no mesmo lugar como naquele salão.
foi uma coisa que a gente não esperava. Bom, a primeira edição da Fanpop foi um sucesso absoluto, que surpreendeu até a nós organizadores, porque foi uma afluência de público muito acima do que a gente esperava. Tinha gente brigando para assistir o festival, né? E não era um festival assim que você levou a Anitta da época, né? A gente levou um show em cada uma das noites, mas o show não era a coisa mais importante. E outra, o negócio, o agito já começou na sexta-feira, começou a chegar aquela gentarada de fora, fica tudo ali no Largo São João, certo? Tocando música, tocando violão, tocando isso, tocando aquilo, o pessoal não está acostumado com aquilo, e tinha um pessoal mais normal, e tinha um pessoal mais esquisito. Foi meio um choque cultural. O senhor sabia que está tendo um festival de música aqui em Avaré? Eu não sei não, senhor. Não está sabendo? O senhor acha que isso é bom? Bom, bom, muito bom. É bom para a cidade ou bom para os jovens? Bom para os jovens, para os velhos, tudo. Tanto que o primeiro show foi do Fruto Primeiro, que era um grupo da cidade. O segundo show foi da família Borges, os Borges, porque a gente, na verdade, queria trazer o Lô Borges, nosso ídolo era o Lô Borges, mas não tinha dinheiro para trazer o Lô Borges, nós trouxemos os irmãos do Lô Borges, trouxemos os Borges. E o final foi do grupo Premeditando o Break. Nenhum desses shows é um show de levantar poeira, né, de atrair grande público, mas as pessoas iam por causa da novidade. É um público ávido por ver cultura, para assistir o festival, para ouvir as músicas. E eu lembro muito bem a música Peleja, do Genésio Sampaio. Foi uma música que levantou a plateia de uma forma, foi uma alegria muito grande, as pessoas cantando a música, entendeu? Uma música inédita, que já a partir do momento que chegou na final, as pessoas já cantavam ali o refrão da música. Morro dentro do rio, meu pensamento é vadio, qual borboleta serena. Meu coração é como um cofre carnudo, sem fechadura no meio. É um baú, um armário que guarda tudo, sem dizer nada a ninguém. Um frio desesperador, né? Mas todo mundo lá. Olha, só quem estava lá para poder ali constatar o que foi o evento, né? O apelo de público, a participação de todos, gente com faixa, exaltando e defendendo as músicas. O festival já trouxe artistas importantes desse meio independente. O César Brunetti e o Celso Viáfora. Desde novo ali junto ao coqueiro olhando. Veio o Genésio Tocantins, na época Genésio Sampaio, e acabou vencendo o festival. Então, a qualidade técnica do festival foi uma coisa muito importante também, que acabou atraindo pessoas para o ano seguinte. Sol, branco livre feito roxinol. O seu decote faz um bico interno. Nossa Senhora! Curtindo rock, dando um toque pros moleque. Eu já fui passando pro outro, fui num festival em Avaré, que estava bom, não sei o quê, aquilo foi crescendo, os próprios jurados eram grande propaganda da Fanpop. Então, esse negócio de fazer um festival legal, que tem um som legal, que tem um júri presidido pelo Zuzo Homem de Melo, desde do primeiro ano, que era o cara, né? Então, aquele festival, desde o primeiro ano, foi assim, porra, o festival que paga um prêmio legal, tem um público super legal, tem um som super legal, não tem aquela história que só ganha música da cidade, porra. Então é esse festival que eu quero participar. Eu acho que esse é um dos festivais mais interessantes do Brasil hoje em dia. E, sem dúvida, do interior do estado de São Paulo, para mim é o mais interessante. É o que eu gosto mais, animado, o pessoal, é do Peru mesmo. E os artistas, quando eles começaram a ver que o festival era sério, a premiação era boa, nossa senhora, segunda, terceira, quarta, batiam recorde após recorde de inscrição.
Cada ano era melhor que o outro. Daí ficou pequeno o Centro Avariense, passamos para o Ginásio de Esporte. Não sei se estou aqui ou se já fui. Virado no demônio do mercado, suando, mas chupando de cuscuz. Menina no calor desses fungados. Não sei se estou aqui ou se já fui. Isso aconteceu muito claramente já na sétima, na oitava, quando veio Braulio Tavares, se classificou para o festival e convenceu o parceiro dele, Lenine. O Lenine veio e convenceu o Chico César. Chico César convenceu o Zé Cabaleiro e Moacir Luz. E aí veio uma sequência de nomes grandes assim, que não participavam de festivais. Você que não conhece a Avaré, não conhece a Fanpop, em junho de 86, não perca essa oportunidade. Então, na verdade, passou a ser aquilo que a gente pretendia, que era que o festival não acabasse no dia seguinte. E não acabou, o sonho continuou e até hoje existem os laços de amizade com os compositores daquela época. As ideias foram fluindo, né? Então, logo, alguns anos depois, a gente criou a pré-eliminatória avariense. Teve uma série de coisas que eram muito características da Fanpop, que nem essa premiação só para música instrumental, essa premiação só para música da cidade, separada das músicas que concorreu na versão nacional, esse negócio de patrono do festival. Olha aí, garotão, leve pra casa o canetão, tá ok? Guarde como símbolo desses incentivos que a sociedade procura dar aos criadores, aos homens de talento, às pessoas que tomaram sob seus ombros essa incumbência de fazer o divertimento do povo. Depois veio a criação do patrono, na quinta Fanpop. Aí veio a questão da música instrumental, que era uma coisa que não tinha em festival nenhum, e depois outros festivais copiaram. Eu acho que foi um dos pioneiros mesmo, né? Que eu me lembro, assim, dentro do festival de canção, ter a música instrumental junto, né? Foi se incorporando ao festival e outros festivais começaram a fazer igual, mas boa parte disso acabou começando em Avaré. E é um festival que tirou da dormência aqui de Avaré muita gente que hoje vive de música, tudo em função da Fanpop. O pessoal, a molecada, né? Naquele tempo a molecada estudava muito para fazer uma música para entrar na Fanpop. Começamos a ir na Fanpop para aprender a tocar. A gente via os caras tocando e falava assim que tem que fazer. Tá? Daí a gente ia lá ensaiar para ver se fazia parecido. Né? A Fanpop era uma escola para a gente. A Fanpop é um aprendizado. Então, quando eu entrei com essa primeira Fanpop, com essa música lá, eu achei que era um super som. Falei, pô, essa música minha é boa, a música é boa. Aí depois que eu fui vendo esses cobrão aí, rapaz, Lenine, esse cara, eu falei, puta, minha música não é nada, isso aí, ainda bem que parou para ler mesmo, porque é muito ruim. Então, foi um negócio que abriu muito, né? Abriu demais a musicalidade aqui em Avaré, foi fantástica. E a gente passou a ficar até meio convencido, porque os shows que a gente via era coisa que estava no auge, né? Naquela época, devido à Fanpop, já por muitos anos, começou a aparecer mesmo uma geração interessada por música, escola de música, pessoal querendo aprender instrumento, pessoal querendo fazer a sua própria banda, querendo compor. Disco aqui? Esse disquete. Então o negócio é meio inusitado. Você vê que nós estamos na capa do disco, mas não tem música nossa aqui. E eu acho que de tanta gente tentar e de tanta gente não conseguir, os caras ficaram com dó e colocaram a gente na capa do disco. Né? Aqui não sei, dá pra ver aí direito, aí olha aí ó, a produção. Tá. Beleza? Né? Paulinho, Nenê, Júlio, Ângelo, Benê Gomes, eu tocando guitarra nessa época e aqui atrás escondidinho o Fabrício Gambini. Essa era a latitude que foi para a Fanpop. 2000 a gente conseguiu ir na final com uma música nossa mesmo. Foi a primeira vez que a gente, assim, uma música, coisa que a gente fez foi para a final. E, inclusive esse ano foi a primeira vez que um grupo avariense ganhou.
que é o Vértice, com o Tony Chacon e o Rogério Mendonça. Em 98 nós montamos o Quatro Cantos, que era uma banda do Rogério Mendonça, que inclusive faleceu. O Rogério montou essa banda, me convidou para cantar. Aí trouxemos o Flávio Tempo, Ronaldo Pérez, o Átio e Jean André, e escrevemos música para o festival. Escrevemos vários anos e tudo mais, dificuldade de conseguir entrar. Chegou um ano que nós falamos assim, vamos escrever 3 músicas e tem Vértice, vamos pôr Vértice? Será que vai? Não, vamos pôr. Pusemos Vértice, por fim ela foi escolhida. E segundo o pessoal da época que fez a escolha, ela foi a última música da Avarense a entrar. E fomos para a Nacional. E na Nacional, e a partir daí, isso que foi muito legal, que eu senti muito forte, eu tenho certeza que os meninos também sentiram, parece que as águas iam se abrindo, assim. Tudo dava certo, tudo que falava a respeito de Vértice, que é uma letra bem religiosa, entre aspas, né? Bem de fé. Primeiro lugar, melhor intérprete, melhor música avarense, acho que foram esses 3 prêmios que ela ganhou na noite. Então foi muito legal assim pra gente, porque a gente estava com o sonho realizando mesmo. Existiu exatamente um divisor de águas. O Avarense, que a gente ganhou no ano 2000, né, enquanto avarienses, nós viramos a identidade que nós somos hoje musicais. E isso mudou muito a nossa vida. Porque a Fanpop parava, parava a cidade. Isso eu lembro disso aí. Fanpop, parava. Ginásio esporte. Rapaz, à noite, você via fila de carros subindo para o ginásio esporte. Lá você chegava ali, não tinha lugar de você parar. Eu falava para você, era o ápice, rapaz. Eu falava para você. Gente da região inteira. Vários workshops. Agora não tem mais, mas tinha encontro letrista, tinha vários eventos paralelos que teve um ano que o Naná Vasconcelos deu uma oficina de percussão no Teatro Municipal. Essa ideia foi ótima. Cada escola da cidade escolhia uma música das músicas de Avaré. Cada escola escolhia uma música dessa para torcer. Então, no dia da apresentação, ia lá aquelas torcidas com faixa, todo mundo com camiseta. Aquilo dava um agito na parte de público que não era aquele agito normal. Aquilo levantava mesmo o ginásio. O povo também, o povo da cidade, iam lá para ver músicas boas. E outra coisa, a música autoral era muito valorizada aqui na cidade, muito valorizada. Muito músico começou a tocar, ou começou a tocar na Fanpop, ou começou a tocar pela Fanpop, porque assim, aquele palco é meio sagrado, assim, você pisou lá, você vai querer o ano seguinte, e por aí vai, querer fazer música para tocar. Olha, minha história com a Fanpop começa bem pequeno mesmo, assim. Eu criei interesse pela música quando eu tinha uns 12 anos, justamente indo na Fanpop, porque eu via uma galera que era, na minha concepção, era um visual super rockstar, assim. Eu lembro, se eu não me engano, Fernando Cavalieri, lembra? Ele que tinha um cabelão, ele era meio ruivo, ele usava umas roupas meio Harry Potter, uma coisa meio... E isso, eu falava, caraca, que esse povo maluco, né? Quando eu era pequeno, eu ouvia falar, né, da Fanpop. Então, tinha esses burburinhos, né, em casa, né, na casa da minha avó, no caso, eles falando muito sobre Fanpop quando tinha. Então, era muito animado, né? Falava-se muito, né? Então, ali já a Fanpop criou uma imagem mental em mim ali desde pequeno, né? Rapaz, é de tempo, hein? Desde que a gente se entende por gente, a gente participa da Fanpop, principalmente pela nossa tia, né? Vanessa Reis, tia minha e do meu irmão, Gabriel. Hoje estou aqui representando a dupla Matheus Reis e Gabriel, né? Aí com uns 18 anos foi quando eu falei, eu entendi, essa galera escreve as músicas, depois elas mandam aqui para se inscrever nesse festival, concorrem a um prêmio, foi daí que eu entendi a estrutura do festival e eu comecei a ver como que isso me fez querer seguir pelo caminho da música, né? E foi quando eu escrevi minha primeira música lá na Fanpop,
que foi A Moça Bonita do Cais. Bastidores não tem nem o que falar, né? Você tá ali com seus amigos, com os artistas, era como se tivesse aquela energia da arte acontecendo. Então tem uma magia muito especial que só quem vive ali entende, né? Representou amadurecimento musical, tanto em performance, como em letras, como em desenvoltura no palco. Muitas referências a gente conseguiu pegar dentro da Fanpop. Fanpop mostrou esse caminho diferente pra gente dentro da música e a gente leva isso pro nosso nicho do sertanejo, né? Então, foi tudo isso, é uma escola completa, tanto para escrever música, como para fazer show, como para o contato com as pessoas próximas, né? Que a gente aprende a trocar bastante. Mas confesso que a galera de fora que vinha era bastante intimidadora, assim, porque eram excelentes artistas, né? Tem um monte de gente, a Dandara, o Paulo Monarco, nossa, muita gente, quem mais? O próprio Raul Misturado, ele é malucão, mas eu adoro. O Fernando Cavalieri, o Zé Beto Correia, que é uma figura carimbada da Fanpop, e toda uma galera que faz umas músicas diferentes. Era uma vitrine, né? As pessoas viam o trabalho, gostavam e falavam, poxa, que legal o seu trabalho e tal. Então a gente começa a ser visto, né? E a gente começa a atrair as pessoas que se sintonizam com o nosso trabalho, né? Isso aí, então, nossa, também ajudou muito, com certeza. Esses que ganharam o melhor avarense, muita gente que eu nem conheço, que eu nunca vi na vida, abordando e perguntando sobre isso, sabe? Então, deu uma diferença muito boa na carreira nossa. Hoje eu vivo de música. Hoje eu sou orgulhoso de falar que eu consigo assim me virar. Ainda não consigo a prosperidade que eu desejo, né? Mas eu já consigo me virar com as minhas músicas e trabalhar exclusivamente com isso. E se não fosse a Fanpop, com certeza o meu caminho teria sido muito diferente. Na época, a Fanpop foi o principal evento de festival de MPB do Brasil, né? Foi um festival que teve uma grandiosidade absurda, tanto que vinha gente de todo lado e saiu gente daqui de Avaré, da Fanpop, Chico César, Lenine. No palco da Fanpop que a gente viu grandes músicos, mas caras que na época não eram conhecidos e hoje são ícones nacionais, como Lenine, como Jorge Versilo, Chico César e tantos outros aí. Chico César, a primeira Fanpop que ele veio com um terno xadrez, com aquela cabelo de cebola dele. Assim, né? O Festival de Avaré era em setembro de 1991. E o Chico César apareceu em setembro com aquele cabelo diferente dele, com uma roupa quadriculada e cantando Beradeiro, que se tornou uma das músicas mais importantes da carreira dele. E quando essa música foi apresentada, houve uma divisão na plateia. Uns acharam genial e outros acharam, nossa, mas que coisa estranha. Foi a primeira música da primeira noite. Foi um choque, assim, total, né? A voz da santa dizendo o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor. O Chico, quando foi receber o prêmio, que ele recebeu o prêmio de melhor letra e terceiro lugar do festival, que ele falou assim, viva a diferença, né? E essa frase, de alguma maneira, ela passou a ser importante para a gente, porque uma música como essa não entraria em 90% dos festivais do interior do Brasil daquela época. O Festival de Avaré marca um momento muito importante na minha vida. Eu soube do Festival de Avaré através de Lenine,
E ao participar do Festival de Avaré, eu entrei em contato com uma cena musical brasileira, né, mas principalmente de artistas baseados em Rio de Janeiro e São Paulo. Isso foi muito importante para mim. Além dos artistas, também entrei em contato com a crítica, né? Pessoas ficaram me conhecendo, Zusa Homem de Melo, Edmar Pereira, né? E levaram a minha música, divulgaram, comentaram. Isso foi fundamental. Eu pude, com a minha música Beradeiro, ganhar um prêmio de melhor letra, disputando com meus ídolos Aldir Blanc e Capinã. Isso já é um prêmio maravilhoso para mim. Muito obrigado, Avaré, para sempre em meu coração. Obrigado mesmo. Então essa foi uma diferença da Fanpop. Durante boa parte da sua existência foi exatamente essa busca pela diferença, e foi muito estimulado pelo Zusa. O Clóvis, ele tinha exatamente esse pensamento: vamos procurar os diferentes, né? E isso foi, eu acho que o fato da Fanpop atrair artistas singulares que não participavam de festivais normalmente foi exatamente por esse culto à diferença. O Clóvis é um cara, ele foi um cara, né, muito importante, não só para a Fanpop, né, porque ele foi um dos idealizadores da Fanpop, né? Ele era uma enciclopédia, o Clóvis sabia tudo, né? Então, quando tinha aquele ponto ali que tinha que tapar buraco, vamos dizer assim, né? A pessoa está preparando o palco ainda, e o cara, ele falava tudo e tinha mais coisa para falar, entendeu? Então, ele sabia de todas as histórias, de todas as pessoas que estavam ali. O Clóvis era uma pessoa que não precisava de script. O Clóvis, ele falava porque ele sabia. Mas o Clóvis, ele é o Clóvis, e não vai existir um Clóvis nunca mais. Foi um buraco mesmo que ele deixou na Fanpop, nos corações da gente, né? Muito boa noite, Avaré! Pode aplaudir aqui a Vanessa Reis! Bacana, cantando o tema da Fanpop 2012. Fanpopinha está começando a partir desse instante. Avaré mais uma vez se transforma na capital da música popular brasileira. Vai, Paulo Blanco! Vai, Paulo Blanco! Tim Maia foi um marco, né? Porque praticamente não aconteceu, né? Mas o show foi aquilo mesmo. O show foi um desastre. O Tim Maia. Tim Maia falou pra você. O que eles passaram com o Tim Maia no hotel antes do show já davam documentários separados. O nosso artista naquele ano era o Lulu Santos. Estou falando de 1994. Uma semana para anunciar os shows do festival, e o empresário do Lulu passou a não atender as minhas ligações. Até que eu consegui falar com ele e ele me falou que ele não ia fazer o show mais. Só que não tinha mais ninguém, tinha data mais. Sobrou o Tim Maia. Só que se eu soubesse o tormento que seria depois, eu teria recusado, entendeu? Dia 12 de setembro de 94, Tim e Adriana desembarcam ao meio-dia em Congonhas. Foram recebidos por Rosicléria e pegaram a estrada para Avaré, no interior de São Paulo. Completamente bêbado e cheirado, Tim continuou o seu triatlon no carro e depois no hotel incontrolável. Tá aqui, né, no Tim Maia Vale Tudo, Nelson Mota, página 341. Quando ele foi para o Vila Verde, lá para o Hotel Vila Verde, ele se trancou no quarto e executou o plano dele, que era fumar, cheirar e beber ao mesmo tempo. Ele bebeu 1 litro de uísque lá. O problema dele são as viagens. Então, quando ele viaja, ele vai no triatlo dele, né? O triatlo é o pó, o uísque e a marihuana, né? Era o triatlo dele, né? Que o Nelson Mota, até no livro, ele fala disso, né? E eu só vinha conhecê-lo pessoalmente no Hotel Vila Verde, no início da tarde. Fiquei muito mal impressionado já de cara, porque quando eu cheguei ele estava com um charuto na mão assim, né? Com cheiro de patchouli, né? e com uma garrafa de Ballantines do lado no fim já, né? Garrafa de Ballantines, e muito inchado assim, coloração avermelhada,
e não estava bem, aquele cara não estava bem. E assim, visivelmente alterado, né? Mas aí ele muito espirituoso, daí me apresentaram, ele começou a fazer piada e eu estava com a Silvia, que era minha namorada, foi minha esposa, e daí ele começou a fazer brincadeira com a Silvia, não sei o que, blá. E aí, então, eu saí ali muito impressionado com o estado daquele homem, né? Eu falei, como que vai ser, né? Então o show ia começar meia-noite. Voltei pro hotel 7 horas da noite. E quando eu cheguei, assim, no saguão do Hotel Vila Verde, eu vi as 3 meninas ali perto da recepção e já tive um mau pressentimento, né? Daí a Adriana chegou até mim e falou, olha, ele não dormiu e ele quer falar com você. Brodinho, eu vou atacar às 9, né? Daí eu falei, olha, mas não é possível você atacar às 9 porque vai ter o festival antes. Aí o cara começou a berrar, falar que ia embora para o Rio, que ele tinha ido para aquela cidade longe, não sei o quê, por causa de um cachezinho merreca, que ele queria um táxi, que ele queria ir embora para o Rio naquele momento, que ele ia embora para o Rio, não sei o quê, mas berrando assim. Eu vou atacar. O Tim, agora não, Tim, espera tu me chegar. Não, eu vou atacar agora. Não, eu quero tocar, porra. E aquele barulhão que ele fazia. Eu pensei assim, bom, esse cara não vai fazer o show meia-noite. Não adianta. O cara sabe que o relógio biológico dele, que ele só consumiu drogas desde que ele acordou, não vai possibilitar que ele esteja apto a fazer o show meia-noite. Por isso que ele está desesperadamente querendo fazer o show antes. A única alternativa que eu pensei é inverter. Começa com o Tim Maia e o festival é depois. Lá pelas 7 horas, eu me lembro muito bem, o Juca me ligou dizendo, Beto, coloca a tua roupa e vamos pro ginásio. Eu falei, o quê? São 7 horas? Não, depois eu te explico. O Tim Maia já estava no saguão do hotel com a roupa do show, 7h30 da noite. Né? E daí eu fui recorrer ao Augustine, que era o dono do hotel. Você teria como sair com ele de carro aí e ficar enrolando ele 2 horas para chegar no ginásio só 9h30 da noite? Aí o cara, com uma estranhíssima calma, falou para mim, deixa comigo. E botou o Tim na perua dele e partiu, Represa, Piraju, Manduí. Fez uma volta gigantesca. Aí, ô Tim, tá chegando a vareda, né? E ele... Ô, cidade longe, cara, não chega nunca. E os caras até... Não, enrola. Ele falava, porra, que festival longe pra cacete, meu, né? Pô, né? Encheu o saco do Dito Agostini. Demoraram 2 horas para chegar no ginásio. Me contaram que o Agostini levou ele para Arandu, né? Que ele falava, puta, cidade grande do cacete, não sei o quê. Mas o Agostini era bom de conversa, conseguiu enrolar em 2 horas. Ele fez umas coisas dentro do camarim que não são narráveis, né? Forgando com todo mundo no camarim lá. Então, quando entrou o Miguel e a Rosana, daí ele falou, ô prefeito, você é bonitão, hein, prefeito? Você é jovem, né? Pô, eu gostei da sua mulher, você não quer trocar a sua mulher por essas 3 aqui? Alô, prefeito! Alô, prefeito! Alô, prefeito! Ele era muito inconveniente, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus, brincadeira aquilo. Então, o show dele começou a Fanpop 9h30. Daí eu fui, na hora que eu tava subindo para falar, o Tim Maia vai começar o show em 10 minutos. Mas como assim? Né? Mas voei pro ginásio, eu tinha que colocar a câmera. Aqui, não é você. Aquela noite foi uma correria. Eu tava pelo rádio, não sei o Tim Maia vai cantar. Eu subi correndo lá, falei, não pode perder esse show. Cheguei, tava na fila assim, para entrar para ser festival, né? E escutei ele tocando. Falei, nossa, ele tá precisando de som ainda. Mas não era o som, ele tava tocando já. Muita gente achava que era o som que estava sendo passado, né? Tinha ali mais ou menos umas 20, 30 pessoas que já tinham entrado no ginásio. Tira o segura-boi. Eu gostaria que o público ficasse aqui mais perto. Tira isso aí. Tira esse negócio aí. Tira isso aí. Tira isso aí. Para. Senão eu não vou cantar. Só sei que o Tim Maia começava a cantar, mas ele não estava em condições de cantar.
Aí entrou, e voltou, e entrou de novo. E a banda, coitado, os caras tentando... E não conseguiu fazer nada. O show dele foi nada, absolutamente nada. Ele falava assim, ô, Vitória Régia, porra, Vitória Régia, que era a banda que acompanhava ele, né? Cadê o retorno? Porra! Da voz, agudo, retorno e eco. Agudo, retorno e eco. O show do Tim Maia foi assim, 45 minutos de uma enrolação que ele toda hora falava, o som, retorno, não sei o quê. Aí jogava uns discos de vinil pra plateia, né? Aí começava a cantar uma música e a banda continuava, né? Quando o inverno eu quero estar junto a ti. Acho que ele cantou de pedaço em pedaço 2 músicas, mas se cantou de pedacinho, não é inteira. Tim Maia, o cantor que mais comparece a shows no Brasil. E o cara... Quem fez o show foram os músicos, foram os backing vocal e tal. Ele subiu lá, falou oi, muito mal e voltou. Chegou num ponto que ele já não tinha condição, mas chegou no limite dele. Então, naquele momento eu já tinha erguido as mãos para o céu, eu já tinha pensado que ia ser um desastre, né? Que o cara não ia conseguir nem subir no palco, que o cara ia desmaiar no palco. Mas aí ele saiu do palco, né, como se tivesse encerrado o show, e chegou no camarim e desmaiou. Tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo. E aí chapou mesmo de vez, desligou o fusível, né? Houve um defeito de comunicação ali, a banda achou que ele ia voltar, então a banda começou a tocar aquela introdução do Leme ao Pontal, para. E ele não voltou, né? Então eles ficaram 5 minutos nesse para, até que veio a mensagem, né? Que ele não ia voltar, né? Eu falei, Beto, quando der a última nota, você já fala boa noite, Avaré, e já começa como se nada tivesse acontecido, né? Para. Boa noite, Avaré, a maior vai assim, né? Porque todo mundo esperando o retorno dele, né? Vai lá, Beto, fala, chama algum médico, fala que o Tim Maia não está bem. Eu fui lá, era a minha missão, né, apresentar e explicar naquele caso. E já começaram a voar aquelas latinhas de cerveja passando pela minha cabeça. Gente, um minutinho só. Tim Maia tá passando muito mal. Vocês têm um pouquinho de paciência, tá bom? Já, ele tá um pouquinho mal. Não tá passando bem. Ele tá aqui no... Vocês têm que ter um pouquinho de paciência. Só um pouquinho e já nós vamos ter as finalistas do Festival de Avaré. Foi um fato inusitado, né, na Fanpop. E acho que essa é a história que eu mais conto para meus amigos, né? Olha, eu vi o Tim Maia passar muito mal. E segundo esse livro do Nelson Mota, foi a primeira vez que ele realmente passou mal. Muito mal mesmo. E foi em Avaré. E na segunda-feira, ele estava no programa da Hebe Camargo. E aí ele apareceu com a mesma roupa do show, assim, um fofo, né? E aí a Hebe começou a conversar com ele. Oi, Tim, porque as pessoas falam, né, que do problema seu de shows, não sei o quê, né? Daí que ele falou aquela frase, ficou famosa, né? Olha, Hebe, eu nunca mais teve problema, eu não fumo, não bebo, só minto um pouquinho, né? Foi a famosa frase dele. Eu acho que o legado da Fanpop é o legado da música boa, da música bem feita, bem trabalhada, das letras bonitas. Bom, o legado é a formação de músicos e público que gosta de boa música, porque você vai ver alguém que vai despontar daqui a alguns anos. Então é vanguarda mesmo, vanguarda da vanguarda. O pessoal costuma falar de Lenine, Chico César e tal, mas você vê o pessoal do Cinco a Seco, o Vinícius Calderoni, o Tó Brandolione, o Danny Black que ganhou o Fanpop. Thiago K hoje é
o cara tá para fora, pode não estar na Globo, mas é um trabalho excepcional. Bruna Moraes, o Luiz de Lá, Eudes Fraga, Zé Beto Correia, Paulo Monarco. O sonho de todo compositor era colocar música fan pop. Até hoje, o pessoal tem muito respeito e muito carinho pelo festival. Jorge Versilo, por exemplo, toda vez que eu encontro com o Jorge Versilo, pô, o cara, eu sou um dos pais da carreira dele, entendeu? Ele faz uma reverência ao festival. O Chico César é a mesma coisa, o Lenine é a mesma coisa. Foi a primeira vez que eu tive a certeza de que uma música composta por mim poderia agradar as pessoas, poderia ser vendável e conquistar o coração das pessoas. E, enfim, eu tenho muitas lembranças importantes de festivais pelo mundo afora, pelo Brasil e fora do Brasil, mas nenhum festival me marcou tanto quanto a Fan Pop. Tenho certeza disso. Eu sou mais um fã desse Festival de Avaré e pretendo em breve, agora que eu estou completando 30 anos de carreira, né, pretendo em breve voltar à Fan Pop, seja como júri, seja cantando, apresentando meu show, seja fazendo o que for, mas eu estou morrendo de saudade desse frio avaraense que aquece o nosso coração. E a gente, quando vai para fora, então a gente até tá meio na mão, assim, porque a gente é da Avaré. A gente fala que é Avaré, o pessoal gosta muito do festival. Nossa, Avaré que tem a Fan Pop! Gente, eu já fui pra Fan Pop. Eu mando... Muitos músicos já falaram pra mim, olha, eu mando música pra Avaré, nunca passa. E a Avaré é um festival muito importante na carreira de várias pessoas. Então, a gente tem que preservar isso. Hoje foi criada uma nova modalidade, né, para Fan Pop, esse festival estudantil, que eu achei muito importante. Porque esse pessoal de escola, esse pessoal de faculdade aí, novos que estão entrando, não conheciam a Fan Pop. São muitos nomes de artistas que se tornaram importantes. Tem o Danny Black, tem o Pedro Altério, tem o Pedro Viáfora, que formaram o grupo 5AC. Canções desse período aqui, que de 10 anos atrás, que entraram na novela, tem coisas recentíssimas, né? O Danny Black, que ganhou o festival em 2009, com a música Oração. Essa música deu origem ao nome de um dos discos do Ney Matogrosso, e o Ney gravou essa música, né? Se essas músicas tocassem em rádio, por exemplo, como tocam as outras hoje, com certeza seriam músicas de novela, músicas de sucesso nacional, porque são músicas maravilhosas, assim. Os compositores que foram influenciados pelo Lenine, por exemplo, que é uma das histórias mais legais da Fan Pop. O Lenine veio para o Festival de Avaré em 1989, né? Pouquíssima gente sabia quem era o Lenine. Aquele ano, o patrono do festival era o Paulinho da Viola. Então, o Paulinho da Viola entregou o troféu para o Lenine. Tem uma foto, Paulinho da Viola e o Lenine, cabeludão, de óculos, né? O Lenine seria o primeiro cara que participou do festival e a gente vai trazer como patrono. Porque ele já era um sucesso, já era um artista importante, né? Então, se você pegar essa foto do Lenine em 2009 e pegar a foto do Lenine em 89, esse festival pode ser resumido em 2 fotos. O cara que veio participar do festival, ganhou o festival, foi valorizado, recebeu a homenagem de um cara que ele admirava, e nesses 20 anos seguintes ele foi o cara que se tornou importante. Ele influenciou já uma outra geração, e essa geração estava aqui, ganhou o festival. E quem sabe daqui a 10, 15 anos, o patrono vai ser o Danny Black, sei lá, e vai ter uma outra geração. Quem diria, né? 40 anos de Fan Pop, né? Caraca, é isso aí. Ai, ai. Certo, gente? Escuta o que é bom. Corta. Essa tem que ter o cheiro do mato que brota do teu chão.
Essa tem que ser igual fim de tarde no Largo São João. Avaré. Essa tem que ter bem o teu sotaque, nascer de tua raiz. Essa tem que colorir como as flores do Largo da Matriz. Essa tem que ter toda a tua força.